Boa noite. Estamos começando hoje, então, Narrativas, que acontece todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, aqui em Canela, no Sedica. E a segunda-feira, toda segunda-feira, também vai ao ar no YouTube, para quem não puder estar aqui presente, pode assistir no canal do Marco, que é o Psicult. Então, é entrar, acessar a parte do Psicult, e aí tem lá todos os programas que a gente teve até agora, foram 12, né? A gente está no 12º hoje, e todos estão sendo divulgados ali. E hoje, então, eu estou aqui com o meu colega Marco Aurélio Alves, psicólogo, ativista cultural, que também trabalha com vários outros projetos, agora principalmente dentro de prefeituras, né, trabalhando com capacitações para atendimento humanizado, além de outros projetos em Osório, que é o Amarelas em Tramandaí, né, que é com mulheres e dependentes químicos em Osório. Boa noite, Marco. Boa noite, Camila Aydrich. Um prazer estar aqui contigo. Boa noite a todos. E a Camila Aydrich faz essa apresentação e eu preciso dizer que a Camila é uma profissional da psicologia que vem fazendo uma diferença. Porque além de jovem, bonita e inteligente, a Camila sabe se preparar para o exercício profissional. E por isso nós trabalhamos juntos, né, Camila? Eu aproveito da vantagem da Camila ser bonita, jovem, inteligente e dessas habilidades todas profissionais. Um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Prazer é meu. Esse projeto é um projeto financiado pelo sistema Sicredi, a Sicredi Pioneira, Fundo Social Sicredi, e o objetivo dele é, além dessa participação do público aqui conosco, ele está sempre presente nos lugares onde o público não pode vir. Então, ele é passado também em comunidades terapêuticas para dependentes químicos, em asilos, no presídio estadual aqui de Canela, no CRAS, CREAS, CAPS de Canela e Gramado. E a partir de agora também nós vamos ter essa mesma participação em São Francisco de Paula, que é a terra do Tiago Couto, que no audiovisual nos brinda com as imagens que vão ao ar todas as segundas-feiras pelo YouTube. Nós agradecemos ao Sicredi Pioneira, agradecemos ao Sedica, que nos cede esse espaço, e muito obrigado por estarem aqui, e ao nosso convidado, que hoje será apresentado aqui, o Rodrigo Rodrigues. Boa noite, Rodrigo. A gente fala e não deixa ele falar. O que mais, Camila? Então, para quem não conhece o nosso projeto também, só para a gente, um resuminho breve, o Narrativas toda semana traz um convidado diferente, trabalhamos mais diversos temas, desde saúde mental, qualidade de vida, políticas públicas. A gente teve o veterinário, o Vitor Cassola, também, sobre a questão da humanização dos pets, nutrição com a Dainara, a Lise trazendo o Baque Vista. Então, são os mais diversos contextos que a gente traz aqui para apresentar para a população, porque muitos desses projetos também não são conhecidos. Então, para trazer a visibilidade, né, que acho que falta também aqui na cidade, né, trazer esses outros contextos que são pouco explorados. Semana que vem a gente tem aqui Renato Prux. O Renato vai falar sobre aposentadoria, algo que a maioria dos que estão aqui presentes não conhecem. Em especial o Zé Velhinho Pinto, que nos honra hoje com a sua presença, o nosso ex-prefeito, ex-presidente da CR Tour, ex-presidente da CRT, secretário de Turismo do Estado, o que mais? Vereador, o Zé Velhinho, que foi um dos grandes prefeitos dessa cidade, eu diria que um dos maiores, porque onde nós temos obras da saúde, da educação, tem o nome Zé Velhinho Pinto. Muito obrigado pela tua presença, nos honra muito. O Rodrigo conseguiu essa façanha, para tirar o Zé Velhinho de casa. É uma façanha, né? O que mais? Acho que a gente pode começar já a apresentação dele, né? Teria Então, mais alguma outra coisa para falar sobre a narrativa? Estou pensando. Então, também. Rodrigo Fleig Paludo de Abrantes Rodrigues. Isso é um nome imperial quase, né? Eu vou até repetir. Rodrigo Fleig Paludo de Abrantes Rodrigues. Atual vereador de Canela. Nascido em Porto Alegre em 22 de junho de 1995. Mudou-se para Canela aos 5 anos.
cidade que desde então ele chama de lar. Formado em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, há mais de uma década ele administra, junto com a família, um negócio de turismo rural. Ainda jovem, já demonstrava interesse pela vida pública. Participou do movimento estudantil do Colégio Maria Imaculada e do diretório acadêmico da UX. Aos 17 anos, filiou-se ao PDT, com o propósito de contribuir ativamente para as discussões políticas do município. Em 2024, elegeu-se vereador de Canela com 593 votos, tornando-se o mais jovem eleito no pleito aos 29 anos. Rodrigo também é esposo, pai e, acima de tudo, alguém que carrega consigo valores de integridade, responsabilidade e espírito agregador. Desde pequeno, demonstrava sensibilidade com as causas sociais e o desejo de lutar contra injustiças. Sua mãe, que está aqui presente também hoje, que foi quem nos auxiliou, né, com as informações em relação ao Rodrigo. Nos deu uma cola. Ela conta que ele nasceu e ela encomendou um mapa astral. E o astrólogo disse que ele estava diante de um mapa de um provável grande político. E ao longo da vida, Rodrigo confirmou essa tendência. Passava horas assistindo a TV Senado, falava em cuidar dos animais e das pessoas necessitadas. E também liderava a turma na escola, revelando cedo a veia política. E para além da atuação pública, ele é descrito pelos amigos e familiares como uma pessoa de coração imenso, divertido e brincalhão com os íntimos. Dono de um senso de humor apurado e características que se somam à seriedade de quem abraçou a política como vocação. E hoje é uma honra para a gente, então, conhecer mais a trajetória do Rodrigo e dos sonhos e dos desafios desse jovem líder que a gente tem aqui e que já marca presença na história de Canela. O Rodrigo, além disso, carrega uma simpatia impressionante, uma humildade que faz dele um diferencial nesse momento na Câmara de Vereadores. Um lugar onde normalmente o ego salta lá em cima, o Rodrigo sabe ouvir as pessoas, sabe conversar e, melhor do que tudo, ele tem sido um grande defensor da cultura aqui em Canela. Boa noite, Rodrigo, é um prazer te receber aqui. Boa noite, Marco, boa noite, Camila. Boa noite a todos, em especial a minha mãe, meus companheiros de PDT, o Velhinho, a Gabi, que estão aqui. Eu saí me achando hoje daqui. Mas a minha mãe não ia falar coisa ruim, né? Foi só coisas boas. Mas prazer enorme, tá? É a primeira vez que eu participo de uma coisa assim, tô meio sem jeito até, né? Deixa eu falar. Mas é isso. Rodrigo, vamos começar por uma questão. Que momento tu viu que tu tinha uma aptidão e uma vocação para a vida pública? Eu não sei se teve um momento específico, eu sempre gostei. Como eu disse, eu fui adolescente que chegava em casa e gostava de ver TV Senado. Era só tu que via TV Senado. Só que, eu único. Na minha família, inclusive... descobriu quem é que assiste a TV Senado. De casa, com certeza, era o único. Realmente a minha família não tem absolutamente nada, acho que de interesse assim com política, ninguém. Foi até difícil, embora teve todo o apoio, de botar adesivo meu no carro, não foi fácil. Os amigos colocaram até mais fácil, mas eu sempre gostei de participar. Claro, na escola acho que despertou talvez essa vez. Eu nunca fui um revoltado, mas também queria contribuir. Aí em 2012 eu ia dar meu primeiro voto. E Canela tinha uma polarização principal entre dois partidos. Eu fui no comício dos dois, um falava mal do outro, brigavam, e eu acabei indo num comício do PDT. Tinha metade das pessoas que tem aqui hoje, não tinha ninguém naquele comício. Quem era o candidato a prefeito? O Tolão e o vice Gino. E eu gostei do que eu ouvi, porque era uma terceira via. Assim. Eu não atacou ninguém, e eu já me identificava um pouco com o partido. Acabou a eleição, eu decidi me filiar. Né? Eu tinha 17 anos, então faz 13 anos, quase metade da minha vida eu estou filiado ao PDT. Numa eleição que o Tolão fez 5% dos votos, então não era um interesse de algum cargo que ele estava entrando naquele momento.
Não, de jeito nenhum. Inclusive, adesivei toda a minha mochila, fui para a escola, tô cheio de adesivo. Enfim, era motivo de piada, mas sempre gostei. E aí depois veio a eleição de 2016, onde o Velhinho foi candidato. O Velhinho, por sinal, não estou falando porque ele está aqui, ele é realmente uma grande inspiração para mim, porque posso ficar aqui falando 3 horas das obras, das coisas que ele falou. Inclusive, ligo para ele toda semana para pedir conselhos, né? Então, para mim, é bastante gratificante que ele esteja aqui. Então, em 2016, eu achei que não estava na hora. 2020, possivelmente, mas achei que não estava pronto. Decidi esperar. Tinha a questão da faculdade, tinha a questão do trabalho. E a gente sempre ouvia, assim, inclusive dentro de casa. A minha mãe era a única que não, pra falar a verdade, dizia assim, não se mete com política, essa coisa não é legal, isso aí vai te queimar, não sei o que, mas eu gostava. Aí depois da eleição de 2020 eu digo, não, a próxima eu vou. E fui. Aí fui, deu tudo certo. Acho que um dos motivos que me ajudou foi eu ter falado com esses amigos desde a época de escola que eu tinha esse interesse. E não interesse pelo cargo ou por qualquer coisa, interesse em querer participar. Eu achei que tu estando ali é uma forma mais fácil de ativamente tu participar. Então, e aí chegamos aqui. Aos 596 votos. E quando tu chegou, então, onde tu tá agora, o que tu percebeu? Porque tu é muito novo, né? De desafios para ti. O desafio é justamente o seguinte, tu pensa em fazer alguma coisa, tu pensa em construir alguma coisa, tu tem N barreiras. N barreiras que as coisas não dependem só de ti. E eu não falo isso também porque é por falsa modéstia ou não, mas eu realmente acredito que eu não sou nada perto das outras pessoas. Eu acho que me falta muita experiência, tanto é que ligo para os mais experientes para me assessorar. Mas os pensamentos são muito diferentes nesse meio. Tu acredita uma coisa, o outro não acredita outra coisa. Então, por vezes a gente tem que brigar por meses e meses e meses e meses para conseguir uma reunião, para tentar mostrar o teu ponto, para tu chegar aonde tu quer chegar. Eu tinha algumas coisas que me incomodaram e que me motivaram, dizer, não, eu quero ser. Uma tu falou, é a questão da cultura. Eu não consigo acreditar que Canela tem a riqueza de espaço cultural que tem, todos fechados, todos apodrecendo. Eu não consigo ver a Casa de Pedra, Centro de Feira, do Teatrão do jeito que estão. Hoje, nosso único auditório é esse aqui que a gente está, sendo que a gente já tem ainda, mas estão lá. E a outra questão, é uma que essa eu divido muito com o Velhinho, é a questão do planejamento urbano, porque a gente tem desafios sérios na saúde, tem desafios sérios na educação, na assistência social, mas para mim esse não é o problema. A gente fala o problema da habitação, o problema do planejamento, não é um problema, ele é o problema. Hoje, não sei se todos têm esse conhecimento, assim, eu sempre brinco que Canela tem 2 cidades. Uma cidade aqui onde a gente está e tem uma outra cidade da periferia. Chegam hoje em Canela perto de 250 pessoas todos os meses. Todos os meses. Não tem estrutura de saúde ou de educação que suporte isso, ou de esgoto, não tem. A gente tem quase 3.000 casas irregulares e não para de crescer. Então a gente pode buscar recursos, e nós buscamos, e essa é uma das minhas angústias, assim, que a gente briga, mas tem que buscar com o deputado tal, tantos milhões para a saúde, para a educação. Sim, mas a gente pode buscar 10, 20, 30 milhões daqui 3 semanas, não vai suportar de novo, porque não para de chegar, a gente está totalmente desordenado. Então, essas coisas me incomodavam. Eu achava que eu via algumas coisas então erradas, eu digo, por que não tentar participar? Afinal de contas é fácil, a gente reclama, a gente fala, mas tem que tomar uma ação. Tem que tomar uma ação. Mas é desafiador. Mas eu estou gostando. Estou gostando. Esses primeiros meses, quando a gente vê de fora a gestão pública, a gente imagina que assume e começa a oferecer soluções. Tu assumiu com o privilégio de ter o Zé Velhinho na Secretaria de Obras. Isso já mudou. Como é que está sendo essa experiência dos 9 primeiros meses? Está pronto para nascer, assim como o teu filho, que nasceu agora há pouco, né? Está pronto para... Como é que é essa experiência no Legislativo em 9 meses? Qual é a tua perspectiva? O que tu acha que já deu para sentir, que deu para fazer ou planejar? Eu acho que, primeiro, é uma nova legislatura, mudou completamente a estrutura, do Executivo. Então, são pessoas novas que pensam diferente.
E da mesma forma a Câmara renovou quase 80%. Então são pessoas que são inexperientes, eu sou inexperiente, né? Embora participo de uma agremiação partidária há bastante tempo, nada como tu estar ali, é diferente mesmo. O desafio é justamente esse, é todo mundo se apropriar, e eu acho que é um ano de adaptação, né? Tanto para nós vereadores, quanto para os secretários, enfim, para todo mundo que começou ali, até porque Canela carecia muito de funcionários de carreira, muitos se aposentaram, não foram substituídos, então tu coloca pessoas lá que fizeram um bom trabalho, muda o governo, sai e começa tudo de novo. Não tem aquelas pessoas no número que eu acho que deveriam ter, que carregam a inteligência da cidade, que independente do governo X, Y, Z, elas estão lá, elas sabem como fazer, sabem como proceder. Acho que o desafio maior é esse, porque embora sejam funções diferentes, vereador, do legislativo para o executivo, um depende do outro. São poderes independentes, mas um depende do outro. Nós fazemos proposições, fazemos indicações, mas nós temos que fazer com que o executivo execute aquilo que está propondo, né? Então, o vereador é a porta de entrada para o poder público, para a política. As pessoas primeiro levam as demandas até os vereadores. E como a gente encaminha isso? E mais do que encaminhar, a pessoa não quer saber se tu encaminhou a demanda do Marco Aurélio. A pessoa quer saber, eu quero o meu problema resolvido. E esse é o desafio, né? Porque as pessoas te cobram também se ele não for resolvido. Claro que não depende da gente, mas eu acho que é essa capacidade de conseguir. Mas o primeiro ano eu sempre dou um desconto, porque está todo mundo se adaptando. E é complicado. O serviço público é difícil, gente. É difícil. A Gabi é a diretora aqui do Sidica. Se queimar 3 lâmpadas aqui, ela não troca essas lâmpadas em uma semana. É difícil. Esses são os desafios. Já te passo, Camila. Aqui hoje está forrado de servidores públicos. Talvez o Tiago e eu sejamos... e a Liane. Tiago, eu e a Liane, eu acho que somos os únicos que não passaram pela Prefeitura Municipal de Canela. A Márcia também não. Agora, o Genésio atuou na área da saúde, a ID atuou na área da educação, a senhora também não? Também não. A Dida, por todas as secretarias, né? Quase todas. A Cláudia, meio ambiente, né? E aí, lá no fundo também, qual é a área? É a minha esposa, chegou agora. Ah, é? O Nenê ficou em casa cuidando da casa. O Nenê ficou cuidando da casa. Não, tá bem, ele já tem quase um mês, já está na hora de cuidar da casa, né? Então, aqui são pessoas que conhecem a gestão pública, né? E sabem desses desafios. E o quanto é difícil essa relação legislativo e executivo, tanto que é um vereador de situação, né? O PDT faz parte do governo, e que 9 meses depois ainda se sente inconformado por estar todos os espaços culturais fechados. Camila. Tu falou que o vereador é a porta de entrada, né? Qual é para ti, assim, o papel do vereador para a sociedade, para a população? É tentar traduzir essas vontades, as angústias das pessoas na ação. A gente tem que tentar buscar elas, né? Como? Pedindo, fazendo sim, a legislação em si, fazendo as suas indicações e cobrando para que elas sejam feitas. Eu acho que o vereador, ele é um representante, ele representa o interesse das pessoas. Então, é uma força de 11 pessoas que perante a prefeitura, no caso aqui do município, aquelas coisas sejam traduzidas nas ações do governo. Tu tem, por exemplo, plano plurianual, tu tem o orçamento que vai ser montado. Tem que estar junto quando tu vai votar para que aquilo esteja traduzido. Nós mesmo ontem tivemos uma reunião sobre o plano diretor, deve vir ano que vem para a Câmara, o plano diretor de estudo da cidade, né? Tem que ler todos aqueles 500 artigos e ver aquilo está traduzido com os desejos, com o que a população quer. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. A gente faz isso fiscalizando, solicitando, estando junto, né? Esse é o papel principal, né? As pessoas confundem, né? As pessoas querem que passe uma brita no interior. Não é esse o papel. A gente pede, mas não é esse o papel. E por vezes confundem, né? E o que tu espera ver realizado durante a tua gestão como vereador, a tua primeira gestão como vereador, nesses 4 anos? O que tu gostaria de ver que se efetive em Canela, que de fato aconteça, que não seja um projeto, não seja uma ideia, não seja esse argumento constante de vamos a Brasília buscar recursos.
apresentamos um projeto, enviamos um ofício ao deputado. O que tu espera ver concretizado nesses 4 anos? Eu não sei se concretizado, mas que pelo menos a estrutura, a prefeitura, a cidade de Canela entenda esse problema, que as pessoas, que eu percebo, e isso me deixa triste, não querem enxergar, porque é difícil tu lidar com essa questão dessa migração, com essa falta de planejamento. Então eu espero, isso eu falo muito com o velhinho, assim, falta planejamento. Eu espero que pelo menos se enxergue e se comece a tomar, isso não se faz do dia para a noite. Eu sei que, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente hoje está mapeando áreas assim, possíveis para fazer loteamentos novos, enfim, mas eu espero que tenha uma fiscalização forte dessa questão, principalmente das invasões. Essa para mim, é realmente a maior preocupação, Marco, porque eu acho que grande parte dos problemas hoje vem disso. Eu só gostaria que o poder público compreendesse a situação crítica que tem. Hoje nós temos uma situação. Mais de 10 mil pessoas trabalham em Gramado, mas moram em Canela. Elas geram riqueza. Isso não está errado, não é culpa do trabalhador, mas só para entender a dinâmica. Trabalham em Gramado, geram riqueza em Gramado, dormem em Canela. Muitas dessas pessoas, não por opção, por condição, moram numa área que está invadida, ou numa área irregular. Não contribuem nem com o IPTU. Mas nós damos saúde, posto de saúde, creche, escola. Então o passivo social está com Canela, essa conta não fecha. Não, isso que eu gostaria que tivesse a compreensão e a partir disso chamar uma inteligência que saiba fazer, não é o Rodrigo que sabe fazer, que consiga dar essa resposta. Essa é a construção de futuro que eu queria ver. E claro, não tem dúvida que eu acho que nesses 4 anos é a recuperação desses espaços culturais. Acho que isso daria uma autoestima interessante assim, para a cidade. Vamos lá. Eu sou obrigado a falar, essa semana, um jornal, a semana passada, um jornal da cidade, publicou como manchete uma entrevista da responsável pela saúde mental de Canela, e que dá conta que nós tivemos, neste ano, mais de 120 internações hospitalares por tentativa de suicídio. Como é que tu vê o cuidado com a saúde mental? Nós somos 2 psicólogos, nós não podemos deixar de pensar sobre essa urgência, porque quando tu fala da habitação, está falando também de saúde mental, né? Não está isolado, está falando de cultura, está falando de saúde mental. Então, está falando de educação em todas as áreas, né? Como é que tu vê esse momento, assim, que eu diria que é gravíssimo e um dos problemas mais graves da cidade e do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, infelizmente, detém o título de campeão nacional de casos de suicídio, né? Com um suicídio a cada 2 minutos. Perdão, uma tentativa de suicídio a cada 2 minutos. E isso é muito grave e Canela está tomando uma proporção gigantesca nesse assunto. Eu achei muito pertinente que ela abra essa questão ao público e eu te trago assim como é que tu vê a questão da saúde mental aqui? Eu ouvi esses tempos que o remédio distribuído pela farmácia popular, mais distribuído, seria antidepressivo. É disparado. Né? Então, isso aí já é o indicador, talvez, que comprove essa situação que tu menciona, né? Tu fala da habitação. Eu confesso que eu não conhecia, mas eu na campanha eu fui. A gente tem lugares em Canela que não dá nem para chamar de insalubre. Não tem como uma pessoa ter dignidade assim. Tem casa em Canela de lata, com um buraco tampado com caixinha de leite. Então, quer dizer, não. Outra questão, a gente tem uma informalidade no trabalho que é crescente. Como lidar com isso? Difícil dizer. A gente não tem mais a questão só da carteira assinada. Nós temos pessoas, por exemplo, que trabalham na gastronomia, que trabalham das 8 da manhã às 3 horas da manhã, sei lá, dorme 2, 3, 4 horas, isso acontece. Nós temos casos em Canela de donos de restaurante que oferecem droga para eles ficarem acordados. Então, isso, a conta chega, não tem como. Eu acho que isso sim é uma situação doente, né? Mas, eventualmente, eu não sei, desconheço se tem alguma política pública mais efetiva para isso, mas realmente eu não tenho conhecimento, né? Mas o fato de tu ter o medicamento, o antidepressivo, como o mais distribuído, é um sinal, né? É um sinal. A gente até compartilhando, a gente percebe dentro, por trabalhar na área, né, a própria questão dos atendimentos aqui em relação
as UBS, enfim, são 30 minutos, digamos, de atendimento que um paciente tem. Eu, por exemplo, atendo crianças aqui que estão em abrigamento, em abrigos, porque os profissionais procuram, a gente atende já gratuitamente, porque sabe que é ruim, é difícil, né? 30 minutos a gente não faz nada. E a gente vê pouco engajamento também com causas que a gente consiga trabalhar a questão de saúde mental. Pouco a gente se vê, né, na cidade, engajamentos dentro disso. Pode falar. O Marcos Eu queria que nós tivéssemos em microfone. Canela um engajamento para cuidar da saúde mental e das questões como o suicídio, assim como a gente tem dos bichos, porque tem uma paixão muito grande pelos bichos, né? E uma proteção muito grande. E de casos de suicídio, a Camila atende gratuitamente, eu também atendo gratuitamente quando se trata de suicídio, de tentativa de suicídio, mas o quão despreparados a gente está. E eu não estou falando só do serviço público, não. Eu estou falando dos profissionais todos, né, e a comunidade. Não se trata de criticar o Jean lá na Secretaria da Saúde, porque o secretário da Saúde não responde por essas motivações. Não é o poder público que responde. O poder público tem que buscar ações e que elas são inexistentes no Brasil inteiro. Não é em Canela que não existe, não existe no Brasil inteiro, né? Sempre são iniciativas privadas. Camila. Eu lembro também, quando eu fiz estágio. Nós né? chamamos o Rodrigo aqui para nos assistir conversar, entende? É uma conversa. Mas quando eu trabalhei, durante todo o meu estágio, eu trabalhei na prefeitura, nas UBSs e no CREAS, enfim. E eu lembro, quando eu trabalhava no postinho de saúde do Canelinha, a gente tinha uma pasta que ela nunca foi tocada. Era assim, de encaminhamento para psicólogo. E a gente nunca mexia nela, porque não tinha como. Porque aí entrava, por exemplo, uma questão de depressão, tentativa de suicídio, já ia para prioridade ali, né? A gente não conseguia tirar ninguém daquelas fichas, porque era muita demanda, era pouco profissional, e era às vezes 2 psicólogos para todas as UBSs, enfim, isso há 10 anos atrás, né? Mas naquela época já era uma demanda assim. Hoje, com a crescente que a gente vem vivendo, imagina como está hoje, isso me preocupa muito também. Mas, voltando ao Rodrigo, o que tu percebe hoje, então, como a área prioritária que precisa de melhorias em Canela? Claro, a habitação gera outras coisas, mas é a habitação. A habitação e o planejamento que dela decorre, né? Eu acho o seguinte, a gente tem... Falta para mim capacidade de fiscalização da prefeitura, porque assim, tu não pode negar que uma pessoa vem. A cidade ela é atrativa. Mas quando a gente conversa com algumas pessoas, elas enxergam Canela e Gramado como uma terra de oportunidades. Chega aqui e percebe que tem um terreno que os mais em conta são 300 mil reais, que um aluguel de um porão é 1.000 e poucos reais, e a pessoa não tem o que fazer. Ela tem família, o que ela faz? Ela invade. Ela vai pegar alguém que loteou uma terra que não pode, por um preço muito acessível, e ali ela fica instalada, porque é família, não tem o que fazer. O problema é que se a prefeitura, e o velhinho pode me corrigir se eu estiver errado, pelo menos nos últimos 20 anos não tem nada de política para isso. A gente tem uma área em Canela que no ano de 2005, exatamente 20 anos atrás, tinha uma casa. Numa área, que é um barranco. Hoje tem quase 400. É uma casa em cima da outra. Eu tive a oportunidade de almoçar numa dessas casas na campanha, cheio de... Não tem como viver, é insalubre. Um dado do plano diretor que fez diagnóstico para propor o que eles estão propondo, diz que 48% dos domicílios de Canela, ou seja, metade, tem renda per capita menor que um salário mínimo. Então, assim, a gente tem um PIB em Canela alto, mas o PIB per capita ele é muito baixo, tem uma diferença é um abismo, né? Então é um abismo de desigualdade. E isso, claro, que não é só as casas, a habitação, mas passa por isso. É o planejamento urbano de expansão urbana que é descontrolado, ele não tem critério em Canela, ele simplesmente acontece. E não tem estrutura hoje na prefeitura capaz de dar um diagnóstico, de ter um plano de ação para isso. O que vamos fazer? A gente gosta de falar muito assim, não é esperar que o prefeito em 3 ou 4 anos faça. Um prefeito começa, o outro dá no meio e o outro termina. É um projeto de cidade. Eu acho que é isso que falta nesse sentido. Mas para mim, se a gente não atacar nisso, de novo, são 250 pessoas chegando todo mês. O Hospital de Canela hoje faz 7 mil atendimentos por mês.
7 mil atendimentos por mês. Então não adianta, pode aumentar o orçamento 10, 20, 30 milhões, a gente vai estar daqui a um ano falando de novo e não vai ser suficiente e só aumenta. Existe uma questão extremamente injusta também, com relação à habitação. Hoje, se uma pessoa invadir uma área privada, o poder público não fiscaliza e depois pune o proprietário do imóvel que perdeu o seu imóvel, né? E pune. Então, ele processa. A quantidade de proprietários que têm sendo punidos por isso, pelos grileiros, pelas invasões e pelo poder público que depois vai lá punir. Ou seja, o proprietário tinha que ter impedido a invasão e a ocupação como se ele tivesse esse poder, como se ele pudesse estar presente no imóvel 24 horas por dia. Agora, vamos amenizar um pouco esse assunto, porque tu é um homem que vem da área rural. E esse cara que vem da área rural, o que vocês fizeram com a propriedade de vocês e onde fica? Ela fica ali no São João, foi comprada como um sítio de lazer mesmo, e em 2009 a gente abriu ela ao público, porque a gente criou um monte de animais, mini animais ali. Nós tivemos um hotel que na pandemia a gente optou por fechar e hoje tem algumas cabanas, né? Mas eu cuido dali desde 2013, então fazem 12 anos. Recanto do Nevoeiro, hoje a gente criou cavalo há alguns anos ali. É uma paixão, a gente mora ali dentro, hoje é bem próximo, é antes do Alpen Park, então ele é bem próximo daqui, são 2 quilômetros. Mas foi por causa daquilo ali e me envolver com hotelaria que eu acabei me envolvendo com trade turístico, me envolvendo com essas questões, né? E também a indignação daí, sabe? A gente começa a ver que o nosso coração, que é o centro de Canela, ele está defasado, ele precisa mudar, né? Então, são essas coisas que vão fazendo que o próprio trabalho da gente acaba se inconformando com algumas coisas públicas que fazem com que a gente tenha vontade de participar. É mais um motivo, né? Trabalhar com turismo também deu essa noção, essa percepção de que a gente poderia tentar entrar para mudar alguma coisa. Quem trabalha lá? Hoje eu. É? Eu tenho um casal de caseiros, né? Mas eu. E o que tu oferece para o público? Hoje tem cabanas, a gente aluga cabanas. Tem todos os animais, a área é grande, são 20 e poucos hectares ali. É um latifundiário. Não. Mas não tem. Ele ficou constrangido. Mas é tudo. É bem familiar assim mesmo, mas a gente tem aquilo ali como uma paixão. A gente mora ali dentro, acabou explorando turisticamente e ali ficou. A área rural de Canela é muito democrática. Essa semana passada eu fui a um município que tem mais ou menos a mesma área de produção rural. São 16 mil hectares aproximadamente. E lá nesse município são 36 produtores rurais. Canela são 370 e poucos produtores rurais da mesma área, né? Olha a diferença que dá, né? Rodrigo, e essa experiência com o trade turístico, tu fala que o centro está um pouco defasado para o turismo, para os moradores, para todos? O centro de Canela, qualquer um que observe ele por 15 minutos vai ver que ele não cativa o turista a descer do carro. O turista de Canela não caminha pelo centro, ele só caminha num lugar, que é ao redor da igreja. Só que, eu não gosto de comparar com Gramado, mas se a gente for a Gramado 11 horas da noite de uma quarta-feira, hoje tu vai ver muita gente caminhando. Então o nosso centro, ele não é atrativo, ele não tem a luz certa, na minha opinião. Claro, eu não sou arquiteto, mas eu acho que uma cidade como Canela, uma cidade que tem a Catedral de Pedra, com o potencial que tem, com mais de 40 parques, o coração do turismo sempre é o centro. Né? E o nosso centro não faz o turista descer do carro. Oswaldo Aranha, nem de dia, nem de noite, nem no Natal, nem no Ano Novo, não caminham. As pessoas não caminham e o centro precisa dessa vida. Então tem várias pessoas engajadas que já ofereceram projetos gratuitos, pessoas que querem ajudar mesmo, e esses projetos sempre foram deixados de lado, assim, sabe? Então hoje, assim, eu sei que tem... Não sei te dizer. Isso é que dá uma angústia, sabe? A gente sabe que precisa mudar. O que? Não sei, tem que chamar um especialista. O fato é que o modelo de hoje, ele não funciona, na minha opinião, ele não funciona. Uma praça que ela está talvez escura, a gente tem algumas pessoas... Usuários
Exatamente. Acho que, claro que essa medida polêmica, aquela questão dos indígenas ali ao lado da igreja, mas eu não tenho medo de dar minha visão, pelo menos acho que não era o lugar. Acho que aquilo poluía visualmente e acho que há outros lugares, tem que respeitar 100%, mas aquele não era o lugar definitivamente, porque era o único ponto que o turista desce, ele tem aquela abordagem. Então, o centro ele precisa ser melhorado, seja na questão de iluminação, seja a questão da fiação. Talvez, existem projetos muito legais de transformar ele um grande passeio a pé, né? Enfim, mas ele, do jeito que está, ele é provado, ele não funciona, né? Só falar com qualquer comerciante, qualquer lojista, qualquer dono de restaurante que não cativa o turista. O turista, ele passa por ali, eventualmente desce na igreja, ele passa, vai para os parques, volta para Gramado. E falo isso com tristeza. Tem vários amigos que têm comércio ali, eles acabam atendendo mais canelenses do que turistas, no coração da cidade. Isso para mim, não fecha muito bem. Sabe? Qualquer cidade turística do mundo tem um centro movimentado. Canela não consegue. Não consegue. E, infelizmente, agora que tu citou, né, a questão ali dos indígenas, infelizmente a gente percebe, né, quem está ali nas redes sociais, que Canela está passando uma imagem totalmente distorcida, né, nas redes sociais e está ganhando uma ênfase muito grande. E as pessoas estão evitando vir para cá, porque isso foi divulgado de uma forma extremamente distorcida nas redes sociais. Outras questões que aconteceram aqui, e aí a gente conversa com pessoas de fora, de outros estados, e eles têm uma preocupação muito grande agora em relação à Canela, porque também não tem noção da informação de fato que está sendo passada. E até conversando com outros empresários aqui, né, eles têm uma preocupação e uma visão que Canela, em algum momento, talvez se torne só uma cidade de moradia para que as pessoas trabalhem em Gramado, e nada além disso, porque não está sendo investido, né, aqui também no empreendimento, nos empreendimentos da cidade, enfim. Mas o que tu vê como potencial hoje em Canela? Cidade é o potencial. O próprio meio rural é talvez um dos maiores potenciais que a gente tem. Turismo rural hoje é um dos turismos verde de natureza, um turismo que mais cresce, né? Eu acho que o nosso desafio hoje é transformar tem muita gente do centro indo morar, ou por custo ou por qualidade de vida, e porque é próximo, né? O que o poder público tem que fazer? Dar infraestrutura, dar uma estrada decente. A internet já chega, mas levar água, levar luz, não tem lugar que não tem água, poucos quilômetros daqui. Então, para mim, e é um turismo tão autêntico que ele não foi criado para ser turístico, ele já existe como uma forma de vida de pessoas por várias gerações e ele se torna um produto turístico porque justamente ele é autêntico. Muitas coisas que a gente faz aqui, elas com o tempo, vai crise, volta crise, elas acabam saturando, mas o que é autêntico, normalmente, ela perdura ao longo do tempo, né? Então, para mim, o potencial é a questão rural, é a questão de natureza. Não tem cidade que tenha uma cascata do caracol, não tem. O nosso centro, ele é lindo. O nosso centro, se tu pegar, ele todo te leva àquela catedral, ele é perfeito, ele tem que ser ajustado, né? A nossa história, tudo isso, nós temos... Olha, gente, eu gostaria de saber quantos % dos canelenses conhecem a história de João Corrêa, conhecem a história do trem. Tu fala com as pessoas não sabem, não se interessam em saber. A nossa história é tudo. Nós temos um hotel em Canela que é da mesma família, há quase 120 anos na mesma família, né? Então isso é história. O potencial ele é gigante. Além do que, claro, a gente virou um polo turístico de parques, né? Então tudo isso agrega. Tudo isso agrega. Mas acho que o nosso meio rural é um trunfo que a gente vai ter que explorar. O desafio hoje é tornar essas propriedades mais produtivas, porque há muitas pessoas que moram no meio rural com aquelas características urbanas. E o cuidado é esse. O desafio para não se tornar uma cidade dormitória é aquilo que a gente tem falado desde o início. É a prefeitura compreender que talvez a gente já esteja sendo uma cidade dormitória. Em alta temporada chega a 15 mil pessoas trabalhando em Gramado. Eu não gosto da rixa, não é isso. Mas talvez seja o momento de nós sentarmos com a cidade vizinha, porque é muito fácil ter 15 mil pessoas indo lá gerando riqueza e... vou dar um... eu ia falar isso agora. Gramado ofereceu um recurso substancial para aumentar o presídio de Canela. Olha, com todo respeito, né? O construção colabora com outras questões também, né? Do jeito que chega gente aqui, ele vai ter que fazer uma creche a cada mês.
né? Então, vai saturar, uma hora vai saturar. Esse, para mim, é o perigo. Se é que a gente já não está se tornando uma cidade dormitório, é muita gente. Tu promoveste uma ação inédita. Tu trouxeste aqui o secretário de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul para conversar com o movimento tradicionalista. Eu diria que é uma iniciativa de respeito com o movimento tradicionalista muito grande. Canela tem 23 piquetes de laçadores, tem 3 CTGs, embora a maioria só conheça o Querência, mas 3 CTGs, e um potencial gigantesco nessa área, né, com a quantidade de pessoas que participam. Como é que foi essa iniciativa? O que resulta? O secretário é um homem extremamente receptivo, aberto, dinâmico. Como é que foi essa tua aproximação? E foi uma mobilização tua, do vereador, que trouxe. Eu com o Eduardo Loureiro, eu tenho uma relação boa, uma de amizade, mas principalmente começou nem por causa da cultura. Ele hoje é secretário da Cultura do Estado, mas o Eduardo Loureiro ele tem uma política muito forte, a vida parlamentar dele, por conta da inclusão. Ele tem um filho com síndrome de Down e autista. E eu, por causa de um rapaz que trabalha comigo, trabalha conosco, vamos dizer, desde que sou pequeno, ele teve um filho autista e eu vi as dificuldades que ele tinha em Canela. Parênteses rápido. Estudando na Rodolfo Schlieper e estando mais molhado num dia de chuva dentro da escola do que se estivesse na chuva. Uma escola especial não tem nem como... É telhado, gente, não é um grande telhado. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, tinham vários desafios. A fila do neurologista, hoje Canela chama a fila de 2023. E para uma mãe que tem um filho autista, sabe, cada semana que passa ele é decisivo porque ele vai ser no futuro. Imagina esperar 2 anos no neurologista, que é o primeiro, o básico. E a gente não consegue. Então o Loureiro foi através disso, conversando com ele me apresentou um programa que nós vamos trazer para Canela, que é o CAS, que é um centro de atendimento em saúde exclusivo para esse público. Então a gente começou a trazer emendas, começou a fazer política pública para esse público que é triste. A gente junta hoje 300 mães com crianças com autismo, e elas estão assim numa aflição muito grande. É muito comovente. Para mim, sempre me comoveu por conta desse rapaz que eu acompanhei desde cedo. E aí depois, então, ele virou secretário de Cultura do Estado, e essa relação já existia, né? E a gente tem esse movimento tradicionalista que é muito bonito. Isso é um resgate cultural muito grande. Como você falou, são 23 piquetes, tem piquetes que tem 100 e poucos laçadores, então qualquer ação que eles fazem no Saiqui são milhares de pessoas. Isso é economia. Isso é uma economia até bonita, fica o recurso em Canela. E aquilo ali foi mais para auxiliar num programa que ele desenvolveu no governo do estado para financiar os piquetes e de laçadores e de dança, enfim, música e etc. Então é uma relação que eu tenho com ele bastante amistosa, assim, tá sempre. Inclusive agora conseguimos recursos foi para a festa colonial, para o teatro de bonecos que vai acabar acontecendo o ano que vem, o Sonho de Natal. Ele está sendo um parceiro muito legal através de LIC, Rouanet, etc. Está sendo um parceiro muito bom para Canela e eu tenho a felicidade de ser amigo dele, então. Também de amigo. E quais são as tuas aspirações agora profissionais? Tu pretende alcançar outros cargos maiores ou pretende ficar mais perto da população? Eu aposto que ele vai dizer que não. Por enquanto, não. Não, eu acho que tem que... Esses dias eu acho até que era uma brincadeira, né? Falaram, tu seria secretário? Eu falei, não, por 2 motivos. Uma, porque eu fui eleito vereador, não secretário. Eu respeito quem faz, mas eu desrespeitaria quem me colocou nesse lugar que eu tô. E segundo, porque me falta experiência, falta muito calo ainda, né? Então eu não posso nem pensar. Eu fico pensando numa questão da prefeitura hoje, eu bateria com a cabeça na parede, não saberia nem por onde começar. Honestamente falando, não saberia por onde começar. Por enquanto, não. Eu sempre gostei de política, mas também política local. A gente discute muito assim, mas o presidente ganhou, vai acabar tudo agora. O governador ganhou, vai acabar tudo. Olha, gente, a escola, quem faz a política é o município. A saúde daqui é o município. A tua rua é o município. A grande parte da política que afeta a tua vida é municipal, ela não é estadual nem federal. Claro que sim, a questão dos impostos, sim. Mas eu acho que aquela de mais impacto é a municipal, e é por essa que eu acabo me interessando mais. Então,
não me vejo saindo assim. E agora nem pensar porque não tenho experiência, né? Mas tu disse no início, né, que tu viu que tu esperou ali um tempo até tu te ver pronto. Como tu viu que tu estava pronto? Acho que maturidade mesmo, né? Eu era muito novo, tinha, imagina, 17 anos, 18, depois tem muita coisa para aprender e é uma... Acho que daqui para frente a gente muda um pouco, assim, mas de 20 anos para 30 a gente muda demais, sabe? A gente muda demais, né? Minha esposa que não me deixa mentir, tô com ela há quase 10 anos, eu acho que nós mudamos muito de 10 anos para cá, né? Muda a cabeça, muda os desejos, assim. Mas esse sempre foi um desejo mesmo, de participar, não pelo cargo, né? Não pelo cargo. Mas por enquanto, acho que não, ficaria onde eu estou, né? E quem é o Rodrigo fora da vida pública? Puxa. Agora pai, né? Que dorme pouco. Não, é uma pessoa que ama estar com a família, acho que é a coisa que eu mais gosto no mundo, assim, adoro minha casa cheia. Adoro. Natal, é sempre lá em casa, tios, todo mundo. É caseiro, eu acho, assim. Eu gosto de viajar, mas sou uma pessoa caseira. Assim, o que mais me desperta interesse é a política. É o que eu gosto de discutir, é o que eu gosto de falar. Eu trabalho com o setor automotivo também, eu busco carro, vendo também. Já faz alguns anos, uma outra paixão, mas principalmente a política, né? E se não na política, eu estou em casa. E quem são as tuas inspirações? Já que tu citou, né, que temos uma aqui presente. A primeira é o fundador do meu partido, o Leonel Brizola. Pode ser questões que podem afetar ele, não concordo com uma outra, mas é a questão da educação, para mim ela é a base para tudo. Educação é o que muda uma sociedade. E localmente, assim, alguns, mas dois principais, que é o Velhinho, não tem dúvida nenhuma, e o Tolão. O Tolão é quase um padrinho político para mim, foi quem me levou, foi por causa de um discurso dele que eu entrei no partido. O que ele dizia? É que ele fala muito bem, né? Ele fala muito bem. Eu nem lembro o que ele falou, eu lembro que eu saí arrepiado, assim, mas era mais um tom amistoso, assim, de a gente fazer, não se preocupar com o que um está falando, com o que o outro está falando, ou com briga, o que fez, o que deixou de fazer, mas simplesmente o projeto é esse, vamos tentar, se as pessoas comprarem, compraram, se não comprarem, e foi o que eu fiz na minha campanha. Né? Não prometi nada mais do que... Prometer a gente não promete nada, são alguns compromissos que tu diz que vai assumir, né? E eu tenho procurado assumir isso. Então, localmente, assim, muito minhas inspirações políticas, acho que é o Velhinho e o Tolão. Agora, a gente sempre abre para a plateia fazer perguntas. A semana passada a gente quase apanhou porque não fez, não abriu. Alguém teria alguma pergunta, algum comentário a fazer? O Thiago adora esse momento, porque é fácil para ele sempre. Aide Maria Gil, professora de Estado. Boa noite. Tá ligado? Boa noite. Como meu vizinho cedeu um espaço para tua propaganda, eu na cozinha, tá chegando alguém. Era o vento que batia, né? Então, meus parabéns, porque foi muito bem embolada, porque ali chega muita gente, né? Mas eu escutei vocês na Rádio Clube ontem, parece que foi ontem. Eu só quero, para não me estender, porque eu falo sempre demais, quando falaram em terceirizar a manutenção das estradas do interior, eu digo não. Porque eu tenho 30 anos de magistério, eu vou só citar um exemplo de terceirização. Eu saí do Neuza Maria e fui trabalhar na Secretaria da Educação. E lá eu trabalhava com muitas coisas e me fizeram uma pergunta assim, na Semana da Pátria, o que vamos fazer? Todos os funcionários, não professores, eram analfabetos. Na Secretaria da Educação. Tudo que quando tinha hora extra, tinha que ir a São Leopoldo perder um dia de serviço. Como é que tu vê essa história que vocês defenderam ontem como possibilidade para esse sufoco que vocês estão vivendo? A questão da terceirização... Deixa eu só explicar. A Aide foi assessora da primeira-dama do município no governo Ginter Schlicker.
E fui funcionária da UVERGS na elaboração das leis orgânicas. Eu conheci a dona Consuelo. Olha só, essa questão da terceirização que a gente defendeu é pelo seguinte: Canela tem 450 quilômetros de estrada de chão. Quantas máquinas nós temos? Uma. O orçamento da secretaria ele é para vocês terem uma ideia. Para o orçamento estava previsto a venda do centro de feiras. O centro de feiras não vai ser vendido. Então tu já tira ali 20 milhões que estava no papel. Aí tu tem mais tantos milhões para iluminação pública, tantos milhões para as flores, né? E sobrava isso aqui. Não compra nenhuma máquina. O que acontece? Hoje é um drama muito grande, porque tem muita gente. Eu vejo porque eu moro ali na Arnaldo Opes, então aquilo ali há 10 anos atrás passava um carro a cada meia hora. Gente, hoje é das 7 da manhã às 11 da noite, não para de passar. E não é turista, é morador. Então tem muita gente. Hoje eu recebi um vídeo lá da linha São Paulo, todo dia eu recebo das Amoreiras, Bugres, etc. O que acontece? Eles arrumam hoje, dá uma semana como hoje aqui, dá 3 dias a cidade, é intransitável, só de jipe. E aí as pessoas, elas dizem assim, não tenho como morar aqui. E com a força que a gente tem hoje da prefeitura, por N razões, chegamos nesse ponto, sem orçamento, sem maquinário. Eu particularmente, eu não vejo como tu não contratar algum terceirizado, que eu digo, pode ser aqui da cidade, assim, que tenha uma patrola, que tenha umas empresas com um caminhão, para pelo menos passar uma brita e ajeitar aquela estrada, porque a população sofre demais com aquilo. Né? Então, a um curto prazo, eu não acho, mas claro que essa necessidade da terceirização nesse aspecto, e tem outras que eu também não concordo com a senhora, é porque realmente hoje, com as nossas pernas de município, nós não vamos fazer. É muita estrada. De novo, são 450 quilômetros de estrada de chão batido em Canela. E 458 quilômetros detonados, assim, para não dizer uma outra palavra, assim, está bem ruim mesmo. O Rodrigo diz que o Zé Velhinho é inspirador dele, então o Zé fica na obrigação de também fazer uma pergunta. Bom, boa noite a todos. Quando eu vi o chamado ali para palestra do Rodrigo, já vamos lá assistir, vou participar desse momento que o Rodrigo vai estar debatendo problemas com os moradores da cidade. Eu quero dizer, Rodrigo, que tu, para mim, é em primeiro lugar, assim, uma grata alegria, não vou dizer surpresa, porque eu já te conhecia, grata alegria. Eu acho que nesse momento, eu acho que todos nós canelenses temos até que festejar. Eu vou citar 3 nomes: a Grazi, tu, Rodrigo, e o Lucas Dias. Eu acho que são pessoas que não são só jovens, são pessoas que vêm com outro pensar sobre a questão da política da cidade de Canela. Todos estão aí se empenhando, se dedicando ao máximo para procurar compreender os nossos processos. Tu, de alguma forma, já citaste as questões do planejamento, que é o começo de tudo. Lamentavelmente, nós somos uma cidade que não trabalha com planejamento. E aí não é só o planejamento da questão de moradia na cidade. A questão toda do turismo, que tu bem abordaste, citaste fatos, é que também não há planejamento nenhum. A questão da mobilidade urbana, é que também não tem planejamento nenhum de mobilidade urbana. Nós simplesmente, Canela vai empurrando com a barriga os seus problemas, e grande parte disso que é colocado é consequência, não é causa. Problema de saúde, problema de educação, problema de moradia, tudo são consequências da falta de um planejamento mínimo que Canela, lamentavelmente, engolida por esse crescimento fantástico que teve, porque Canela, em 2004, tinha 28 mil habitantes. Hoje tem quase 60. Então, tu imagina que a cidade dobra de tamanho dobra a população sem dobrar de tamanho. Faça os comentários, porque tu, de alguma forma, abordaste tudo isso. Eu acabei... Nós temos oportunidade de conversar até dentro do partido, as nossas reuniões ordinárias sobre as questões da cidade, mas eu estou dizendo a minha grande alegria em estar aqui. Tenho certeza que tu tem muito para contribuir com a cidade, com a tua
com a tua jovialidade, com a tua vontade de participar, né? Então, segue teu caminho, cara. Vamos ver se... Muito obrigado. Tenho certeza que tu tens uma grande condição de dar uma grande contribuição para a nossa cidade de Canela. Muito obrigado. Legal. Alguém mais? Alguma outra pergunta para o Rodrigo? A esposa quer perguntar alguma coisa? Não? Sabe tudo. Sabe? Alguma outra? Não? Pois então a gente teve, acho que chegando no final, né, Camila? Nós tivemos o orgulho e o prazer de receber o Rodrigo aqui e a gente vai convidar alguém que nos ajuda sempre, né, aqui, que é o Wagner. Nós vamos pedir para que o Wagner aqui do Cidica faça a entrega de um presente para o Rodrigo, para que ele venha agradecer por essa participação e para que tu esteja sempre disponível para o mundo cultural e para a cidade como está até hoje. Muito obrigado a todos e uma boa noite.